Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes. Aqui estamos, pela sua maravilhosa graça, desfrutando de um dos maiores privilégios que o Senhor tem concedido ao homem, que é de vir à sua santa e preciosa presença. Eu quero ler, juntamente com vocês, uma escritura que está em Isaías, no capítulo 6. E diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor sentado num trono alto e sublime, e o seu séquito enchia o templo. Acima disto estavam os serafins, cada um tendo 6 asas. Com 2 ele cobria sua face, e com 2 ele cobria seus pés, e com 2 ele voava. E um clamava ao outro e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, e a terra toda está cheia de sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, pois meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. E então voou dos céus um dos serafins para mim, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado com a tenaz do altar. E colocou isto sobre a minha boca e disse: eis, isto tem tocado os teus lábios, e a tua iniquidade é tirada, e teu pecado é purificado. Também ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei eu? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, a mim, envia-me a mim. O mensageiro desta era, ele nos diz aqui na mensagem, em sua presença, que esta é uma das mais notáveis escrituras da Bíblia Sagrada. Nós encontramos que na presença de Deus nós reconhecemos o quão pecadores somos, o quão falho, o quão débil. E reconhecemos, acima de tudo, a nossa insignificância, quão pequeno e o quão desprezível somos. Quando nós olhamos para toda a sua criação, nós nos sentimos uma insignificância. Às vezes eu fico pensando naquele homem que escreveu aquele hino: quão grande és tu,
Senhor. O quanto ele sentiu-se pequeno e insignificante na presença do Senhor. Quem sabe ele olhou para cima numa noite estrelada e contemplou aqueles pontinhos brilhantes nos céus, e de imaginar que a ciência nos diz que nós estamos a bilhões, trilhões, quem sabe até octilhões de distância em anos-luz daquela estrela. E de pensar que aquela estrela que está próximo a ela, que parece estar tão colada uma na outra, está ainda 2 vezes mais de distância do que nós estamos dela. E se nós começássemos a olhar para estas coisas, então nós entenderíamos o quão pequeno e o quão insignificante somos e o quão grande é o Senhor. Portanto, queridos, nós estamos falando de um Deus grandioso. E, aliás, a própria Bíblia nos diz que todo mundo, tudo, imagine o planeta hoje com quase 8 bilhões de pessoas pelo mundo afora. E, ao olhar de Deus, nós não passamos de uma pequena gota dentro de um balde. Estamos falando de um Deus grandioso que nos tem concedido o privilégio de virmos a sua preciosa presença. Acabamos de ver estes seres angelicais que estão acima dos anjos e que nunca nem mesmo conheceram o pecado, em sua presença cobriam suas faces. 2 asas eram para cobrir a sua face na presença de Deus, em sinal de reverência. E com 2, a Bíblia diz, cobriam os seus pés, em sinal de humildade. E com 2, estavam em ação diante de Deus. E a Bíblia diz que um serafim clamava para o outro serafim, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Queridos, a Bíblia diz que a casa se enchia de fumaça. Os umbrais do templo estremeciam com a voz destes seres angelicais. Que coisa tremenda foi aquela visão, a ponto daquele profeta reconhecer a sua insignificância, reconhecer o seu pecado, a sua iniquidade. E diz o mensageiro desta era que quando nós vimos a sua presença, nós sentimos o quão pecadores somos e o quão insignificante somos. E nós podemos ver isto. Todos aqueles grandes homens que chegaram
a presença de Deus, reconheceram o seu pecado e reconheceram a sua insignificância diante de Deus. Veja o caso de Moisés, quando encontrou-se com aquela coluna de fogo. E ao se aproximar, ele tirou as suas alparcas, porque aquele terreno era um terreno sagrado, por causa da presença do Deus Santo. E ele se humilhou em sua presença como aqueles seres angelicais. Cobriram seus pés em sinal de humildade. Veja Paulo, quando encontrou-se com ele no caminho de Damasco. Ali estava aquela coluna de fogo e ele prostrou-se por terra em sua presença e teve que reconhecer a sua insignificância. Ali estava um profundo conhecedor da palavra. Ele tinha um conhecimento intelectual de Deus como ninguém. Mas agora ele se prostra e reconhece que não é nada. E, aliás, depois escrevendo aos Coríntios, ele disse que havia lançado todo aquele conhecimento que ele havia obtido acerca de Deus por terra. Lançou tudo como um esterco para que ele pudesse, cada dia, ganhar mais de Deus por sobre a sua vida. Veja, todos aqueles santos, quando se encontraram com Deus, quando vieram à presença de Deus, reconheceram a sua insignificância, reconheceram o quão pecadores eram. Veja João, estava ali na ilha de Patmos, e você encontra isto em Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 7 em diante, e quando ele estava diante daquela grande visão, ele teve que cair por terra como se estivesse morto. Ali estava o Deus da glória glorificado diante dele. E quando ele viu esta visão, ele caiu aos seus pés como um morto. Que coisa tremenda é isto, meus amados irmãos, meus amigos, ouvintes amados. Em sua presença, reconhecemos o quão pequeno e o quão insignificante somos. E o quanto nós necessitamos do Senhor diante de nós. Como disse Davi no Salmo 16, eu tenho posto o Senhor diante de mim. E eu penso que esta é uma boa coisa para todos nós fazermos. Ele queria estar consciente de sua presença. Não seria esta uma boa lição para todos nós? Coloque-o diante de você. E então você não pecará quando você estiver compreendendo que você está na presença de Deus. E quando você compreende isto, que Deus está ao seu redor, com toda certeza você vigiará mais o que você diz. Um homem, quando ele pensa que Deus tem se ido dele,
ele pragueja, ele cobiça mulheres, ele rouba, ele engana, ele mente, ele fará qualquer coisa quando ele pensa que Deus não o vê. Mas traga este homem uma vez na presença de Deus e ele parará com todas estas coisas imediatamente. Eu tenho posto, disse Davi, o Senhor sempre diante de mim. Eu não me admiro de Deus dizer que Davi foi um homem segundo o seu próprio coração. Depois que Davi fez isto, ele diz também nesse mesmo Salmo 16 que o seu coração se regozijava e que a sua alma, a sua carne repousaria em sua preciosa presença. Portanto, ponhamos o Senhor diante de nós, para que não façamos o que não é do seu agrado. Por quê? Ele está vigiando ao nosso lado. O Senhor, diz a Bíblia, está acampado ao redor de todos aqueles que o temem. Portanto, ele permanece perto de nós. Ele conhece tudo que nós estamos fazendo e até mesmo o que estamos pensando, porque ele conhece até mesmo os pensamentos e as intenções do nosso coração. Mas, quando você sabe que o Senhor está por perto, quando você começa a contar uma mentira, então você se lembra, o Senhor está por perto. Quando você se lembra que Ele está por perto, quando você está tentando fazer algo errado, quem sabe enganar alguém, não faça isto. Deus está te olhando. Quando você começar a tomar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão, não faça isto, meu irmão. O Senhor, nosso Deus, está te ouvindo. Porque o olho do Senhor está por toda parte, vigiando cada passo que nós damos. Aquele grande olho está atento e sabe tudo o que está acontecendo. Portanto, vamos vigiar. Façamos como Davi. Coloquemos o Senhor diante de nós, para que não venhamos pecar contra Ele. E então o seu coração se deleitará e se regozijará, e a sua carne permanecerá em repouso diante de Deus. Que o Senhor abençoe o seu coração, abençoe a sua vida e que você tenha o Senhor bem pertinho de você e que você esteja desfrutando da sua aprazível, da sua afável presença. Deus vos abençoe.